comendador Joaquim Alves, ele viu a importância de montar um engenho de cana aqui. Porque era inviável você ir no Nordeste ou então no Sudeste, no Rio de Janeiro, buscar açúcar. Então, ela foi responsável pelo consumo de açúcar em Goiás, Mato Grosso e uma parte de Minas. Seja bem-vindo à Fazenda Babilônia. Bem, isso aqui é a Fazenda Babilônia, né? Mas antes chamava Engenho de São Joaquim. E como o meu bisavô comprou isso aqui e veio morar, em 1864, ela mantém ainda 70% original do que restou. Foram só 2 famílias, né? A do comendador e a nossa. Hoje eu já posso dizer 6 gerações por causa dos netos. A visão comercial dele, ele já montou aqui porque aqui foi um entreposto comercial. Tem um trabalho do SESI que fala que a primeira indústria de Goiás foi a Fazenda Babilônia, porque eram 200 escravos trabalhando. Quem tinha 10 escravos em Goiás era rico, né? Aqui chegou, é por isso que alguém comparou isso aqui com a cidade de Babilônia. A elite do litoral brasileiro mantinha casas comerciais para abastecer as regiões dos garimpos. E Joaquim Alves de Oliveira foi o comerciante mais rico, dono da maior fazenda e do maior plantel de escravos. As moendas eram fixas aqui. Essas peças são peças originais do engenho. E aqui era um engenho real, um engenho movido a água, né? Inclusive essas madeiras são originais, né? Aqui é um salão que tem 250 metros. Era um dos maiores engenhos de cana do Brasil. Melhor infância do mundo, né? Você ter uma casa desse tamanho. Meu irmão andava de patinete aqui dentro. Minha mãe comprou pra gente uma cestinha, colocando. Aqui deu um campo de basquete maravilhoso. Então a gente andava de patins, bicicleta. Às vezes estava chovendo. Chuva não atrapalhava a gente, porque a gente podia andar dentro da casa, né? A fartura, né? Minha mãe fazia cachetadas de goiabada, porque fazenda é o dia inteiro comendo, né? Você come o dia todo, né? Porque tudo você tem que produzir, né? Bem, o sino, ele existe um código, né? E existe vários códigos. Morreu um homem, morreu uma mulher. Uma vez que não havia comunicação, não havia rádio, então o meio de falar com as pessoas era através do sino. Então eu vou bater. Um que eu ouvia sempre, que é para ir à missa. Toda manhã a gente ouvia esse sino. Antes do ouro acabar, o território do Planalto Central estava repartido por grandes fazendas, em terras concedidas aos pioneiros. Na região da futura capital, as sesmarias mais antigas são de 1741. Ao ser criado o Distrito Federal, cada pedacinho do quadrilátero já tinha proprietário. Ao final do século XVIII para o início do século XIX, você já começa uma entrada de pessoas interessadas em aquisição de terras. Essas terras, elas surgiram pelo abandono, pelo fracionamento das antigas sesmarias. Elas são enormes áreas e elas em si elas não produziam em toda a sua área. Então você tinha uma economia muito mais, uma produção muito mais de assistência aos moradores da casa, daquela fazenda, algum gado ali, mas não nada significativo como do ponto de vista econômico. E essas fazendas ao longo do século XIX, elas passam a ter mais um caráter
do poder pela terra, pela posse da terra, e aí os poderes políticos foram assim sendo construídos junto aos povoados que estavam próximos a essas fazendas. Então a terra tinha muito mais importância para conferir pela posse da terra, pela quantidade de terra, do que necessariamente um poder econômico, né, conferido a esse fazendeiro. Porque quando eu era menina mesmo, com 6 anos de idade, eu fui para Pirenópolis estudar. Eu ia na garupa e a cela, lá tem um corinho que meu pai falava, segura esse corinho aí para você não escorregar. E você não via nada, porque a capa te cobria e eu não sabia se era dia, era noite, se era nada. E até chegar em Pirenópolis, né? Sem falar das matulas, porque a gente parava e a gente tinha mania de matular. Porque matula é a marmita que você leva nas viagens, né? Então a gente tem esse hábito até hoje de levar matula, que são os farofeiros hoje, né? Por quê? Porque aqui tem galinha solta, tem cocá, tem pavão, tem sapo, tem lagartixa, gaieiro. E um bicho come o outro, né, gente? Depois do garimpo de ouro, nenhuma atividade foi capaz de manter o crescimento da economia. Passada a desilusão, os antigos mineiros começaram a ocupar os campos em pequenas unidades de subsistência. Por 2 séculos, a agropecuária se manteve como única atividade econômica local, mas assegurou a existência do Brasil Central. Ao final do século XIX, essas fazendas elas não tinham uma produção significativa em termos de comércios, não mantinham uma constante produção para abastecer mercados, nem no interior de Goiás, quanto nem fora. Porque o tabaco foi a primeira atividade que conseguiu uma maior expressão para o arraial, né, que sobrepuja a mineração. A cana-de-açúcar vai dar uma produção grande e ela vai ser ao longo do século XIX, chega no XX e existe até hoje, ao contrário do tabaco. Segundo o escritor goiano Paulo Bertrand, a região ficou isolada e sem circulação de moeda. Em 1804, apenas 2 gêneros eram exportados: o fumo de rolo de Pirenópolis e Corumbá de Goiás e a marmelada de Santa Luzia, cuja exportação foi de 3.000 quilos, boa parte produzida na comunidade quilombola de Mesquita. Essa tradição aqui já é centenária, né? Eu mesmo já estou aqui na 4ª geração, junto com meu pai João Antônio, produtores. Meu avô tinha o pomar, tinha o meu avô Dito. Inclusive lá no casarão, lá, os pés de marmelo tem hoje lá. A produção é simples, é a poda que é feita, aí logo vem a floragem, porém a colheita dele só vem só em janeiro. E ela é também uma fruta de estação, é uma vez por ano. A gente pega o marmelo, a fruta, no caso cozinha, tritura, né, transforma ele em polpa. E nesse período a gente já tem um tacho, que está logo aqui atrás, aqui, o tacho com a água fervendo, que é só com a água e o açúcar. Aí assim, quando ele vai dando ponto de push, que é aquele ponto durinho, aí sim já está apto para colocar a polpa. Aí ele se transforma nesse maravilhoso doce. Marca nossa aqui do Quilombo Mesquita, de Lusiânia, uma marca registrada. Era rapadura, açúcar de forma, muita farinha, o café era torrado aqui, a casa era desse jeito, assim, mas era de telha de barro. É, aquela telha antiga. Minha avó fazia, era tutu de feijão. Ah, eu sou muito jovem. Eu sou nascida aqui, porque a minha mãe ficou com esse pedaço de terra, né? Que ainda, quando ele era vivo, ele mandou medir a terra e entregou para ela. A minha mãe não queria vender e nem sair daqui e ir para a cidade. Ah, eu tô aqui do lado da minha mãe, né? Se eu sair, ela desmorona.
Essa comunidade, ela surgiu vinculada à história de Lusiânia, fundada por Antônio Bueno de Azevedo, em 1746, que liderava um grupo de bandeirantes. Mas a história, então, vincula ao senhor chamado José Mesquita, que acabou sendo proprietário, né, de uma grande fazenda. O interesse dele era fazer a exploração do ouro. E uma vez que acabou a mineração, aí por volta de 1800 e pouco, e assim deixou as terras para 3 senhoras. Pelo menos uma dessas senhoras poderia ser filha dele ou alguma parente dele. Logicamente que nesse período não se assumia, né, um dono de escravo, por exemplo, não assumia como pai de uma pessoa escrava. O núcleo foi se constituindo, foi aumentando. Então, desde 1700 e pouco até os dias atuais. Hoje, as terras da antiga fazenda do minerador José Mesquita estão no município de Cidade Ocidental, desmembrado de Lusiânia. E as 300 famílias herdeiras, 2 séculos depois, ainda enfrentam problemas para legalizar a posse. Eu sou daqui de criada, 80 anos. Tinha infância cozinhando na roça. Da hoje dá pra ver isso. Foi pra trabalhar, não trabalhar, batido. Batido. Aquele meu pretinho que me deu, que eu puxei minha avó. Bobo e preto. Escravo. Aquele pobrezinho não era para comer nada bom, não. Quando comia, diz que era resto. E a vida pesada. Fazer arroz, feijão, panela, aí eu meus pés ainda. Fava, carajé, por comer muito. Moía a cana dos caçadores. Para moer, para beber café de manhã, para arroz no pé, para torrar, para poder socar num pilão. Quer dizer, roupa não tinha, nem roupa de cama. Sou da 5ª geração de quilombola, né? Na verdade, meu bisavô é escravo, meu avô é filho de escravo, né? Eu praticamente aqui de boa, aqui na minha casa, tranquilo. No dia de domingo, chegou o oficial de justiça com ordem de despejo, porque disse que eu tinha 15 dias para poder. Eu saí. Eu falei, mas como eu vou para onde, meu pai? Minha vida toda foi aqui. Construí família aqui. Para onde eu vou? Se eu estou na terra, porque foi meu avô que doou. Ele mediu com as próprias mãos. Meu pai recusou que não ia assinar papel em branco no meio das estradas, que assinaria perante o juiz um advogado. E nisso eu falei, então vou entrar em ação contra o senhor. Então eu fico de pés e mãos atadas. Como meu primo disse, nós somos da 5ª geração de escravos, né? Eu nasci aqui, nessa fazenda, Água Quente. Inclusive tem o resto da casa ali até hoje, onde eu nasci. E agora estão alegando que essa terra aqui não nos pertence e quer nos tirar daqui. Porque somos de uma classe, né, inferior, tal, não sei. Aí a gente fica sem defesa. A gente tá aqui desde quando nasceu, como a gente falamos aqui, cuidando, zelando, preservando as nascentes, as reservas. Aí simplesmente quer vender para botar a fazer condomínio? Como é que vai ficar nossos filhos? Aonde está os direitos humanos? Sai igual um cachorro assim, sarnento, Nós chutado. somos os herdeiros e estamos como Pois invasores. As pessoas que tiveram que lutar anteriormente para dizer que elas eram humanas e que elas não aceitavam ser escravizadas, são as mesmas que lutam hoje para dizer, olha, nós somos pessoas, nós nos assumimos aqui, nós temos direito à nossa terra, nós vamos lutar por ela. Junto com os índios, europeus e mestiços brasileiros, o negro está na base da formação social do Planalto Central. Por décadas escravizados, sofreram nos garimpos, na construção de prédios, casas e estradas.
trabalharam nas fazendas das famílias mais abastadas e ajudaram a construir um patrimônio arquitetônico e histórico do Distrito Federal. Essas casas são importantíssimas. Esse registro patrimonial, arquitetônico, vernacular, ele conta a história da ocupação no século XVIII e XIX nesse território. Uma das características principais das casas dessa região é que eram todas térreas, tinham uma porta com 2 folhas, essa folha de baixo ficava fechada para proteger a entrada de animais. Aqui, a casa se encontra a área social com a área de serviço. Outra característica marcante dessas moradas rurais é a estrutura em gaiola de madeira, com as paredes de vedação em adobe, todas feitas com material da região. O telhado não tem forro e as paredes vão até a metade, não encontram com o teto. Você pode ter uma insolação grande lá fora e quando você entra, elas são extremamente confortáveis internamente. Então toda a estrutura, todo o agenciamento do espaço, a localização das janelas e das portas, ela, ao longo dos anos, ela foi sendo repetida, ajustada, aperfeiçoada para trazer conforto ambiental em função do território, das condições climáticas do território. Esta aqui é a casa que foi dos meus avós, construída em 1915 pelo meu avô André Fleury Curado. Um sobrado, o 13º sobrado construído aqui na cidade, que era então um centro produtor também de café e açúcar. E é uma casa que está toda preservada. O Distrito Federal, ele tem sítios milenares e seculares. E essa história, ela começa 11 mil anos atrás, com a vinda dos caçadores-coletores que vieram para essa região. Então, tanto os caçadores-coletores e os agricultores ceramistas, que estariam no período pré-histórico, até o período colonial, que são as fazendas a partir do século XVIII aqui nessa região, que são as fazendas coloniais com a função de criação de gado e plantio. E um símbolo seria as fazendas coloniais, como essa que está aqui, que é um exemplo de arquitetura colonial, que é a Fazenda Sobradinho. No DF existem mais de 12 fazendas registradas, mas apenas 2 foram registradas pelo IFAM, que é a Sobradinho e Samambaia, que é um exemplo de arquitetura vernacular. É uma arquitetura vernacular representativa dessa arquitetura goiana dos últimos 200 anos. Elas tinham uma arquitetura colonial simples, nós podemos dizer que eram as construções mais rústicas, representativas da arquitetura brasileira nessa época. As fazendas, elas tinham um núcleo principal que ficava numa parte plana. E, a partir daí, num declive, vinha sempre um telheiro para colocar a cozinha, onde você lavava. E, com o tempo, esse telheiro foi incorporado na casa. Todas as casas eram térreas, feitas com material da região, nada de fora. Alguns pisos eram de madeira, não todos, a maior parte era cimentado ou de mesanela, que são tijolos de cimento. Toda a estrutura era uma gaiola de madeira, as paredes de vedação eram de adobe, as casas não eram feitas por arquitetos, uma arquitetura que foi se acomodando ao tempo e durante, assim, praticamente 200 anos ela não tinha inovação arquitetônica nenhuma. A forma como as fazendas se organizavam, de que eles viviam, como é que era a economia, como é que as famílias trabalhavam. Então, e na verdade, você tem um contraponto com o moderno. Então, a professora Silvia Fischer sempre diz que o arcaísmo e contemporaneidade se encontram no Distrito Federal. Então, o DF ele tem toda uma história anterior a Brasília. Então, existe uma história, Brasília antes de Brasília. Que é a história do Brasil, não é só da região do DF, do quadradinho. É a história do Brasil.
Isso que é importante, é a identidade do Brasil.